E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto e essa aqui é mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula a gente vai aprender a trabalhar com hiperlinks. A gente vai criar hiperlinks para abrir uma nova página HTML, para abrir uma imagem, para abrir um site da internet e para abrir nosso aplicativo de envio de e-mails. E também vamos aprender a tratar, lembra? As acentuações, os caracteres especiais, que antigamente ficava com os caracteres bagunçados, né, que a gente não entendia. Agora a gente vai poder escrever normal, que ele vai ficar perfeitinho. Legal? Então eu vou dar um corte no vídeo e assim a gente começa a nossa quinta videoaula. Bom galera, o corte feito. Então, como sempre, nós vamos iniciar salvando como o nosso documento com o número da nossa aula atual, nesse caso a aula 5. Então vamos mudar aqui para a aula 5. Então agora que será alterado para sobre links. Tudo bem? Então, antes de mais nada, a tag responsável pelo uso de links é a tag de abertura A, seguido de href. Href. Certo? Href vai ser o nosso endereço completo da onde a gente vai apontar o link. Pode ser uma página HTML, como já vimos no início, pode ser para alguma imagem, pode ser também para o e-mail. E aí ele vai abrir o nosso navegador, o nosso aplicativo de envio de e-mails, geralmente o Outlook. Se você não tem nenhum, ele vai tentar abrir o Outlook. Ou um outro aplicativo que você use aí. Então aqui vai ser o texto, né, que é onde a gente vai clicar. Eu posso digitar qualquer coisa. Esse texto geralmente vai ficar marcado com underline, que é onde quando a gente passar o mouse por cima vai mudar a mão. Nesse caso aqui eu vou colocar aula 1, que ele vai apontar para aquela primeira aula que a gente fez. E a gente tem que fechar a nossa tag só com o A, tá? O A é o nome da tag e esse href são os complementos, né, dentro da tag. Assim como a fonte tem o complemento face, né, como se fosse os auxílios para essa tag. Só o A sozinho não vai fazer nada, né, e com o href é para onde ele irá apontar. Então aqui vai ser o aula 1. Como o aula 1 está salvo no desktop da minha máquina e esse aula 5 também, então basta eu digitar aula 1.html, que é a extensão do meu arquivo, tá? Se fosse para uma figura eu teria que colocar ou JPEG, ou JPG, ou PNG, enfim. Se o arquivo também fosse salvo só como HTML, também teria que ser igualzinho. Então eu vou salvar, só para testar. Vamos executar. E vamos clicar aqui, ó, no aula 1. Então ele foi para aula 2, não é porque a gente é renomeado, tá? Mas o arquivo é o aula 1 mesmo, ó, se a gente olhar aqui, ó. Então vou voltar. Então clicou, ele abriu. É bem simples a tag. Tem uma propriedade dentro da tag A, que é a propriedade target, igual aspas apóstrofo aqui. O target, ele vai dizer aonde que eu quero que abra esse link que eu clicar aqui. O padrão dele é esse aqui, self. Self, ele vai abrir nele mesmo. Então é o que aconteceu, a gente abre, ele não abre uma nova janela nem nada, ele apenas troca a página atual pelo link aqui que eu apontei. Se você não colocar nada, o padrão é self. O que a gente vai usar agora é o blank. O blank ele vai abrir ou numa nova janela ou numa nova aba, depende da configuração do seu navegador. Olha só, vou dar um F5, o link não vai mudar aqui aparentemente,
Mas ó, veja só, vou clicar, ele vai abrir uma nova aba aqui, ó. Viram? A página continua a mesma, se eu abrir ele vai abrindo abas ali, ó. Porque a gente usou o target blank. Se não colocar nada ou colocar self, ele vai abrir nele mesmo. Vamos deixar como self por enquanto. Atualizar, olha só, ele abre nele mesmo. Então tem que voltar aqui. Outros complementos do target é o parent, escreve assim, parente mesmo, parente, ou top. Mas esses dois aqui, ele só vai ter efeito quando estivermos usando os frames, que não é o caso agora. Então quando eu for falar de frame, eu vou voltar nesse assunto aqui. Então eu vou deixar como self mesmo, que é para abrir na própria página. A tag A também serve para a gente enviar e-mails. Na verdade não para enviar e-mails, né? Mas para abrir o nosso navegador. Nosso aplicativo de envio de e-mail. Então vou colocar aqui um BR. Dar um espaço só para ficar mais. Vou colocar 2BR na verdade. Para ficar mais legível. Então, assim tá. Eu vou até copiar aqui, ó. Desde o começo, tudo. Para ganhar tempo. Então aqui eu vou colocar um texto, por exemplo, o meu e-mail, mas aqui eu poderia colocar qualquer coisa, tá? Tipo assim, ó, vou colocar por exemplo, vai enviar e-mail. Enviar e-mail. E aqui no target a gente pode tirar, porque aí não vai fazer sentido. E no lugar da tag, no lugar do endereço do href, a gente vai colocar e-mail, desculpa, tá? É com A aqui, mail to, 2 pontos. Aqui eu vou digitar o endereço, o e-mail mesmo, eu vou colocar um e-mail qualquer, teste@teste.com.br, por exemplo. E se eu quisesse já preencher o assunto do e-mail, eu coloco o til, escrevo subject, e aí eu vou colocar igual e vou digitar o e-mail, por exemplo, e-mail de teste. Simplesmente isso. Então vamos salvar. Atualizar. Olha só, o aula 1 está lá indo pro. E o e-mail, aqui na hora que eu clicar, ele provavelmente vai abrir o Outlook. Isso mesmo, ó. Então o e-mail que a gente colocou e o e-mail de teste, que é o nosso subject. Então vou fechar aqui, isso aqui não nos interessa. Vamos voltar para cá. Um detalhe importante da tag href é que se esse documento estivesse em uma outra pasta, assim como as imagens, né, que a gente usou na imagem, você teria que colocar o endereço da pasta aqui direitinho e o documento HTML. Nesse caso aqui eu vou pegar o exemplo da imagem, vou usar um link para a imagem, olha só, vou abrir essa imagem. Então eu vou colocar o href, copiei a mesma linha, aqui eu só vou colocar, alterar para imagem, e aqui eu vou colocar o endereço, ó, completinho da nossa imagem, e vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar blank para abrir uma nova tela, né? Na verdade vai abrir uma nova aba, e vamos salvar só para ver se funciona. Então dá um F5, olha, já apareceu aqui o link da imagem, ó. Esse aqui ele vai abrir na mesma tela. E esse outro aqui ele vai abrir a imagem em outra tela, tá vendo aqui, ó, avatar 01. Então vamos fechar, e assim funciona para tag, também funciona e assim funciona para imagens e para documentos. A gente também pode usar para abrir alguma outra página HTML. Por exemplo,
Eu vou pegar aqui também a mesma coisa, vou dar uma colar. Aqui eu vou colocar um BR só para ele ficar um abaixo do outro, não ficar um do lado do outro que nem tá. Esse aqui é o último, que é do e-mail, lá embaixo. Então esse aqui eu vou colocar, por exemplo, Google. É importante aqui colocar o endereço completo mesmo, incluindo o HTTP. Então eu vou colocar http www.google.com. O target eu vou colocar como blank também, não vou colocar como self não. Vamos salvar e executar. Então ficou imagem, aula 1 imagem e o Google. Se eu clicar aqui, vai abrir o Google numa nova aba que eu coloquei como blank. Então esse aqui é o básico de href, desculpa, é o básico dos hiperlinks. Então a gente pode criar vários atalhos, na verdade você vai usar muito para abrir páginas. No caso de uma página na internet que você for montar, provavelmente ela vai ter várias seções e através do A, né, essa tag de hiperlinks que você vai fazer a navegação. No caso do aula 1 aqui, a gente poderia ter colocado um botão de voltar, só que eu teria que alterar o arquivo lá apontando para essa página 5 aqui. Há um detalhe que eu esqueci de falar, na verdade não que eu esqueci de falar, era que eu já tinha prometido algumas aulas de arrumar a acentuação. Então se eu vou escrever aqui alguma coisa, por exemplo, vou arrumar aqui, né, esse acrônimo, que ele tem um acento circunflexo. O português também tem um acento circunflexo. Aqui o marcação, eu lembro que eu tinha alterado, vou colocar o C cedilha e o A com o tio. Se a gente salvar e executar, lembra que ele vai ficar com aquela marcação aqui, tá vendo? Marcação, fica com caracteres especiais. Um jeito fácil de resolver isso aqui, eu tenho um texto que eu copiei, já deixei salvo, que é esse daqui, ó. A gente vai colar entre as tags head, aqui ó, tem que ficar dentro do head, tá? Eu vou até deixar um espaço aqui, eu vou colocar antes do title, é isso daqui, ó. A meta HTTP equivalente, que é o content type, o content vai ser text HTML e o mais importante é isso daqui, ó, é o char7. A gente tem que deixar com esse UTF-8. Então se a gente salvar, você viu que eu não alterei nada do texto, o texto está como no começo. E a gente vira aqui agora na nossa página HTML e atualizar. Olha só, ele fez a correção. Ele, na verdade, não é que fez a correção, agora ele entende os tipos de caracteres que estão presentes naquele tipo de caracteres lá do char7, né, que é um conjunto de caracteres. Então ele entende que lá existe o tio, existe o cedilha, ó, o acento aqui, o circunflexo. Então isso aqui é só colocar isso aqui entre as tags head do seu documento HTML. Então galera, esse aqui foi o básico, né? Básico, mas que já dá para usar bastante, assim, o essencial para você trabalhar com hiperlinks na sua página HTML, nas suas páginas HTML. Eu espero que a explicação tenha ficado clara e que o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais.